Este é um trabalho do PIBID subprojeto Matemática dos Séries CAICO, onde iremos apresentar a adição e subtração entre polinômios e relembrar os conceitos entre semelhanças de polinômios. Iniciaremos pela adição. Para efetuar a soma entre polinômios, faz-se necessário que os monômios envolvidos sejam semelhantes. Mas o que são mesmo termos semelhantes? Vimos em outra aula como se caracteriza a semelhança. Portanto, vamos dar uma introdução e relembrar um pouco. Quando temos termos semelhantes, os polinômios são semelhantes quando tanto suas partes literais, que são as letras, quanto seus expoentes são iguais. Agora, voltando ao assunto da adição entre polinômios, de acordo com o que foi visto, a soma entre polinômios são feitas da seguinte forma. Observem os exemplos abaixo. De acordo com o que foi visto, certo? Aí a gente tem 8x mais 3x. 8 e 3 são os coeficientes e x as partes variáveis. Como temos as variáveis semelhantes, certo? Em grau e variável, pegaremos os coeficientes, que são as partes numéricas 8 e 3, e somaremos e repetiremos a variável, que é a parte literal. Então, pegaremos 8 mais 3, 11, repetindo a parte literal, x, 11x. Vamos agora aos próximos exemplos. Aqui temos que 5y² mais 2y² mais 5x². Nesse caso aqui, iremos observar as partes literais, certo? Os termos que forem semelhantes, podemos somar os seus coeficientes. Vemos que tanto 5y² quanto 2y² são semelhantes. Então, podemos somar e repetiremos a parte literal. 5y² mais 2y², somando os coeficientes, ficaremos com 7y². Então, o resultado final é 7y² mais 5x². E paramos por aqui, pois as partes literais de ambos os termos são diferentes. Então, não podemos efetuar a soma desses coeficientes. Agora, vocês vão tentar resolver, certo? Vocês vão dar um pause na tela e tentar resolver. Determine a soma do seguinte polinômio: 5xz³ mais 2y² mais 2xz³. Agora iremos conferir a resposta. Notem que a única parte que temos termos semelhantes é o 6xz³ e o 2xz³. Então, iremos somar os coeficientes e repetir a parte literal. Ficaremos com 8xz³ e somaremos o 2y², pois ele não é semelhante com os outros termos. Então, só repetiremos, tá? Agora iremos ver um pouco da subtração entre polinômios. Para efetuar a subtração entre polinômios, faz-se necessário também que os monômios envolvidos sejam semelhantes. Neste exemplo que temos 5y² menos 2y² resultará em 3y². Notem que aqui eu farei a mesma coisa que a adição, caso os termos sejam semelhantes, né? Nesse caso aqui, vemos que o y² é semelhante em ambos os termos. Logo,
a gente subtrairá os coeficientes, que é 5 menos 2, que dará 3, e repetiremos a parte literal. Por fim, vamos juntar tudo o que aprendemos hoje, pois muitas vezes precisamos de ambas as operações em um mesmo polinômio. Então, vamos aos exemplos. Aqui vemos o seguinte: 5y² menos 2y² mais 5x² mais 3x². Iremos separar por termos semelhantes, que são os que têm as mesmas partes literais e o mesmo grau. Aqui vemos que 5y² menos 2y² são semelhantes. Subtraindo os coeficientes, teremos 3 e, repetindo a parte literal, que é y², ficaremos com 3y². O 5x² e o 3x² também são semelhantes. Então, iremos utilizar a operação entre eles, que é a soma. 5 mais 3 dos coeficientes, teremos 8, repetindo a variável x². Então, ficaremos com o polinômio 3y² mais 8x². E paramos por aqui, pois as partes literais de ambos são diferentes. Vamos agora ao próximo exemplo. Aqui temos xy² mais 2x³ menos 5x² menos 4xy² mais 8x³. Vamos primeiro identificar os termos que são semelhantes e reorganizar para melhor enxergar e depois efetuar o cálculo, tá? Quais são semelhantes. Então, semelhantes aqui temos xy² menos 4xy². Também semelhantes temos 2x³ mais 8x³. E restando apenas o menos 5x². Efetuando o cálculo, temos xy² menos 4xy². Quando não aparece nenhum valor explícito no coeficiente, quer dizer que o 1 está implícito, como vimos em outras aulas. Então, faremos 1 menos 4 menos 3. Repetindo a variável que é xy², ficaremos com menos 3xy². Nessa segunda parte, que temos os termos 2x³ e 8x³, pegaremos os coeficientes 2 e 8 e somaremos, que teremos 10. E repetimos a variável, que é x³, restando o menos 5x². Então, temos o seguinte polinômio: menos 3xy² mais 10x³ menos 5x². Como todas as partes literais são diferentes, então paramos por aqui.